Por isso eu quero compartilhar uma mensagem hoje. O título dessa mensagem é Uma Nova Frequência. Uma nova frequência. Existe um som que está sendo ecoado nos céus. E esse som, o som do céu, o som do alto, ele precisa ser sintonizado com a nossa frequência. Nós precisamos subir a nossa frequência para ouvir, para discernir, para saber aquilo que Deus está falando. Aliás, Deus está sempre falando. Deus está sempre falando. O Senhor, Ele fala através de pessoas. O Senhor fala através da sua palavra. O Senhor fala através de uma celebração. O Senhor fala através de abraços, de gestos e de tantas outras coisas. Essa é a verdade. O Senhor está sempre falando. Nós que precisamos aumentar a nossa sensibilidade, os nossos receptores espirituais, para identificarmos a voz de Deus, para identificarmos o que Deus está falando conosco. Aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, eles vão desbravar essa terra, eles vão desbravar esse sobrenatural, porque o único pré-requisito para você ouvir a voz de Deus é você desejar ouvir a voz de Deus. O único requisito que você precisa para aprender a ouvir a voz de Deus é buscar ardentemente conhecer essa voz. Isso é o que Deus espera de nós, um anseio, um desejo. Jesus disse assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas, as verdadeiras ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e elas conhecem a voz. Você conhece a voz de Deus? Você conhece, você consegue discernir a voz de Deus no seu coração, na sua vida? Você percebe Deus falando com você todos os dias? Você consegue identificar aonde o Senhor está se comunicando com você? Preste atenção. Ouvir a voz de Deus implica em também obedecer aquilo que Ele está nos falando. E isso exige um preço. E nem sempre é um preço fácil. É só nós olharmos a Bíblia. E a Bíblia, ela conta a história de homens e mulheres que precisaram ter posicionamentos radicais, precisaram enfrentar o medo, precisaram enfrentar a insegurança para obedecer a voz de Deus. Samuel foi o menino que ouviu a voz de Deus. É muito lindo quando nós olhamos a história de Samuel e nós vemos ele desde pequeno tendo essa experiência. Mas nós esquecemos de olhar o que Deus disse para Samuel. E o que Deus estava dizendo para Samuel era algo muito ousado. Com certeza Samuel teve medo de entregar aquela palavra, porque aquela palavra que Deus estava dando para Samuel, ela falava sobre um juízo, sobre um castigo que Deus iria fazer na casa de Eli, pela desobediência e irreverência dos seus filhos. Então, ouvir a voz de Deus implica em obedecer a voz de Deus. Quando eu ouço, eu obedeço. O valor que eu dou para o comando, ele vai resultar numa obediência imediata, enfrentando tudo que eu tiver que enfrentar, para eu não perder essa voz. Então tem vezes que Deus vai te falar para você dizer não. Tem vezes que Deus vai falar para você ir e orar por uma pessoa. E você vai dizer: mas eu vou ser inconveniente, mas eu não posso fazer isso, ela vai ficar chateada comigo. Talvez esses posicionamentos vão exigir um preço alto teu. Mas preste atenção. Aquelas pessoas que desejam conhecer um nível mais profundo, sintonizar essa nova frequência, ativar os receptores espirituais para ouvir aquilo que Deus está falando, ela vai precisar vencer
tudo aquilo que é da nossa carne, vencer o orgulho, vencer a vergonha, vencer tantas coisas para obedecer aquilo que Deus está falando. Agora, qual é o principal objetivo de nós aprendermos a ouvir a voz de Deus? O principal objetivo de Deus sempre foi ter intimidade com o homem, ter intimidade conosco, se relacionar comigo e com você. Esse é o maior objetivo de Deus. Nós não servimos um Deus de longe, nós servimos um Deus de perto. Nós não servimos um Deus que fala somente no coletivo, nós servimos um Deus que fala no particular. Nós servimos um Deus que conhece as nossas causas mais profundas. O Senhor sabe das tuas necessidades. Você está aqui, talvez ninguém saiba, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece os teus traumas, o Senhor conhece as rejeições do seu coração, o Senhor sabe dos seus medos e o Senhor sabe da ansiedade, da ira ou de qualquer outra coisa que você está enfrentando. O Senhor sabe das tuas lutas, o Senhor conhece. Porque nós servimos um Deus que deseja se relacionar, que deseja ter intimidade conosco. Não é só transmitir informações, não é só transmitir comandos, não. Mas a voz de Deus, ela nos posiciona, ela nos leva para um outro nível, porque a voz de Deus, ela cura tudo aquilo que está desajustado dentro de nós. Sabe, quando nós ouvimos a voz de Deus, é como se automaticamente nós enxergássemos os nossos problemas tão pequenos, tão ínfimes. É tão desproporcional o tamanho das nossas dificuldades, das circunstâncias contrárias, com a grandeza da voz de Deus. É tão discrepante a diferença que tudo cai, tudo perde valor. E automaticamente nós mudamos. Sabe, tem coisas que nós tentamos mudar a vida inteira e nós não conseguimos. Mas quando Deus fala conosco, nós mudamos do dia para a noite. Me lembro que numa fase desafiadora com o meu filho, eu lembro que nós orávamos muito: Senhor, toca a vida dele, fala com ele, Senhor, cuida do futuro dele, Senhor, uma experiência contigo, tudo vai ser diferente. Essa minha oração, esse era o meu olhar de fé para o meu filho. Mas quando eu olhava a realidade, muitas vezes eu me deparava com a desobediência, com a irreverência, me deparava com afronta, me deparava com as coisas ruins. Mas teve um dia que o Senhor foi ao encontro dele, e ele ouviu a voz de Deus. E sabe aquilo que por anos eu tentei ensinar e não frutificou? E de repente, do dia para a noite, o negócio, pum. E eu falo: Senhor, não é que funciona mesmo? E aí você olha, tem áreas que ele ainda não mudou. E aí eu falo assim: eu já entendi. Quando Deus falar com ele, ele vai mudar. E aí tem acontecido isso de forma progressiva. Eu tenho vivido isso dentro da minha casa. Mas assim também é comigo, com você. Quando Deus fala, nós mudamos. Quando Deus fala, fica fácil mudar a rota da vida. Porque a voz de Deus é uma voz de autoridade. A voz de Deus é uma voz que liberta. É uma voz que atravessa. A voz de Deus alcança aonde ninguém alcança. Nenhum remédio alcança aonde a voz de Deus alcança. Nenhum médico ou técnica alcança aonde a voz de Deus alcança. A voz de Deus, ela corta, ela atravessa e ela muda a nossa vida. Quem seria eu sem a voz de Deus? Quem seria eu sem o milagre da experiência com Jesus? Ninguém. As pessoas muitas vezes encontram: ai, pastora, meu sonho era te abraçar. Queridas, nós somos iguais, com falhas iguais, carentes da graça de Deus igualzinho. Sem
sem Deus a gente não tem nada, nada. Sou travada, envergonhada e tantas outras coisas que eu também não vou falar, né? Não vou fazer propaganda negativa ao meu respeito. Mas sou tudo isso muito mais. Mas quando a voz de Deus chega, meu Deus, algo acontece. A voz de Deus, ela te coloca num novo ângulo, ela muda a tua perspectiva, e é como se numa fração de segundos, aqueles gigantes que estavam à tua volta, eles se tornam menores do que formiga, porque Ele te coloca em outro nível. Ei, mulher, preste atenção. O Senhor está liberando do céu um novo som. E esse som, ele diz respeito a vários fatores que você vai viver daqui para frente. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Você vai se apaixonar pela palavra de Deus. Você vai aprender a orar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar na ponta da tua língua. Tem que estar assim, todos os dias. Você levanta e a palavra de Deus está aqui. Você vai fazer o almoço e a palavra de Deus está aqui. Você tem medo e a palavra de Deus está aqui. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará os meus pés vacilarem, mas Ele firma os meus pés na rocha. Ele é o meu abrigo, Ele é a minha torre. Os meus inimigos serão derrotados. Há poder na palavra de Deus. Meu Deus, nós somos filhas de Deus, mas não conhecemos a sua palavra. Somos fracas. Não adianta ter uma academia e não pegar peso. Ai, me inscrevi, estou fitness, estou sarada. Quantas vezes você vai por semana? Uma vez. Querida, esquece. Nem sonhando. Nem que você fique de jejum uma semana inteira. Você está entendendo? Não tem como você se apropriar das promessas. Não tem como você ganhar músculos espirituais. Não tem como você ficar uma sarada espiritual só com domingo, só com culto de mulheres. Não tem. Então, o processo que o Senhor abriu sobre nós, eu não vou falar sobre cura da alma, sobre você ser uma mulher sábia dentro da sua casa. Já falei tudo isso. Agora eu vou te posicionar. Eu vou fazer você mudar a perspectiva da tua vida. Eu vou te ensinar a você sair desse lugar que você olha gigantes. E eu vou te ensinar a ouvir a voz e a conhecer a palavra. Porque quando você estiver nesse lugar, tudo fica pequeno. Tudo muda. Tudo muda. Sabe o casamento que parece não ter solução? Você já tem esperança, porque os teus olhos estão em outro lugar. A palavra é viva e é eficaz. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. A palavra não muda. A palavra é comprovadamente a verdade absoluta de Deus. A palavra de Deus é perfeita. Deus não foge à sua palavra. Ele e a sua palavra são um. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Quem que se fez carne? Jesus. Então a palavra, ela se fez carne. Ela se tornou um homem, que foi Jesus. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Esse é o texto. O que significa? Que Deus é a sua palavra. Deus é a sua palavra. E você precisa aprender a sintonizar os seus ouvidos nesse lugar. Ei, hoje você não vai sair daqui só aprendendo a ouvir a voz de Deus. Não, você vai sair daqui com vontade, com anseio, queimando o seu coração, entendendo que daqui para frente algo está diferente. Você precisa acessar essa nova frequência. Nós temos menos de um mês. O Senhor colocou no meu coração um propósito de 21 dias de jejum antes da conferência.
Eu vou dar essa direção nas minhas redes sociais, e quem quiser estar comigo, nós vamos estar juntas, jejuando, orando a palavra. Mas preste atenção, daqui para frente, 27 de março até dia 30 de abril, prepare o seu coração, mergulhe nesse lugar, mergulhe nessa frequência, comece a ouvir esse som, porque Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Abra comigo a sua Bíblia no Salmos 29, e esse é um Salmos, preste atenção, que fala sobre a voz de Deus. A voz de Deus fala sobre esse som do céu, e de uma forma tão poderosa. A voz de Deus, ela é comparada a tantas coisas, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos ler a partir do versículo 1, e diz assim: atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore ao Senhor no esplendor do seu santuário. E aqui ele começa: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus de glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, e o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, e o Sirion como novilho selvagem. E ele volta: a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos cantam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. E o Senhor dá força ao seu povo, e o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Esse é o salmo que fala repetidamente sobre a voz do Senhor. Estudiosos, teólogos falam que a repetição de uma mesma palavra num texto, a tríplice repetição, significa uma ênfase maior do autor a respeito de um determinado assunto. Existem muitos textos bíblicos que nós lemos, e ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por 3 vezes ele repete a palavra santo. Essa é a ênfase que o autor, ele quer dar no texto a respeito da santidade do Senhor. E nesses salmos nós vemos essa ênfase sobre a voz do Senhor. A voz que é poderosa, a voz que quebra os cedros, a voz que é majestosa, a voz que é gloriosa, a voz que corta os céus. E de várias formas ele compara a voz de Deus a todas essas circunstâncias, a todas essas como é que se fala? Efeitos da natureza. Agora eu quero te perguntar uma coisa: para você, essa voz é familiar ou é algo distante? Para você, é algo que gera expectativa, ou você pensa: eu ainda não conheço a voz de Deus? Será que quando você ouve sobre a voz de Deus, isso gera no seu coração um anseio por ouvir mais, por conhecer mais, por saber discernir mais? Sabe, desde pequena eu aprendi a ouvir a voz de Deus. O Senhor, Ele falava comigo de uma forma muito específica. Mas ao longo dos anos, conforme eu fui crescendo espiritualmente, eu fui amadurecendo, eu fui entendendo como Deus se comunicava comigo. Mas hoje, depois de muitos anos, eu chego nesse ponto, no dia 27 de março de 2025, e eu digo: Senhor, eu quero conhecer mais a Tua voz. Eu ainda não conheço tudo, eu quero mais. Eu quero saber discernir mais. Eu quero estar mais sensível. Eu não quero me distrair. Porque tem períodos na nossa vida que nós estamos mais sensíveis, e existem outros períodos que nós muitas vezes nos fechamos.
Mas o fato é que todas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Todas nós precisamos reverenciar a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela vai provocar uma mudança de postura, mesmo que ninguém esteja vendo. E eu acho lindo isso, porque a própria palavra de Deus, ela fala assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para o Senhor. E essa definição, ele coloca um padrão sobre a nossa forma de vida. Ele está dizendo assim: olha, nas responsabilidades sociais que todos nós temos, seja responsabilidade de filho, de marido, de esposa, ou até mesmo de servo, como diz a Bíblia, ele fala assim: olha, obedeçam, ele fala: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores, não por causa deles, mas porque vocês temem a Deus. Então, o fazer tudo como se fosse para o Senhor, ele é gerado pelo um temor do nosso coração, um temor de que mesmo que ninguém esteja vendo, eu quero entregar o meu melhor, porque é para o Senhor. Talvez aqui metade já fique para trás, não é verdade? Porque muitas vezes nós somos tão boas naquilo que nós nos fugiu a palavra, quando nós nos expomos, mas quando nós estamos no nosso introspecto interior, muitas vezes os nossos padrões diminuem. E o Senhor está dizendo que as nossas posturas, elas precisam ser em todo o tempo avaliadas sobre essa perspectiva. Faça tudo como se fosse para o Senhor, faça tudo para a glória do Senhor, porque isso, ele precisa gerar em nós um temor tão grande. Preste atenção, a nossa vida, ela precisa ser moldada pelo temor a Deus. Quem teme quer agradar. Se eu temo ao Senhor, se eu amo ao Senhor, eu quero agradá-lo em tudo. E sabe o que acontece? O temor gera reverência. Sabe o que é reverência? Reverência é honrar, reverência é adorar, reverência é obedecer. Esses dias eu estava indo dormir, e eu coloquei um louvor no meu iPad, e aquele louvor começou a tocar, e eu rapidamente fui pegando no sono, e eu estava já, naquele descanso tão gostoso, aquele cochilo gostoso, e de repente tocou uma música, e eu não conhecia aquela música, e aquela música, ela despertou algo diferente em mim, e na hora que ela despertou algo diferente em mim, eu sabia que o Espírito Santo estava ali. E quando eu entendi que o Espírito Santo estava ali, rapidamente eu me levantei e eu me prostrei. Eu entendi que Ele estava me chamando para um lugar mais profundo. Sabe por quê? Porque além de querer agradar a Deus, eu reverencio a sua presença. Reverência é isso, é você honrar, não ignorar. É você adorar e não deixar de lado. É você obedecer quando Ele te chamar. Nem sempre é confortável, nem sempre a carne gosta. É muito mais gostoso ficar deitado, dormindo. É muito mais gostoso ligar o ar-condicionado, se cobrir e esquecer do mundo ao redor. Mas quando Deus nos chama, é como uma brisa suave, como diz o texto. É como uma brisa suave, como um vento que vem. E essa presença, de uma forma tão doce, ela passa por nós. Quem está sensível discerne essa frequência e rapidamente reverencia, rapidamente se prostra, rapidamente adora. Mas se você é uma pessoa que está sintonizada a tantas outras vozes, a tantos outros sons, se você está sintonizada a gritos, a reclamações, a murmurações, quando o Espírito Santo passar, você não vai discernir, porque Ele não é agressivo, Ele é doce, Ele é suave, Ele é sensível.
Então todas as vezes que nós, com temor a Deus, ouvimos esse som, essa voz, nós reverenciamos a sua presença. Amém? Então preste atenção, uma nova frequência, em primeiro lugar, ela desperta a verdadeira adoração. Se você está anotando, escreva isso, ela desperta a verdadeira adoração. No versículo 1 e 2 desse texto que nós lemos, ele diz: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que é devida, que o seu nome merece, o Senhor no esplendor da sua santidade, do seu santuário. É engraçado porque não é um convite, não está dizendo assim: olha, se você quiser, atribua ao Senhor, deem ao Senhor. Não, o texto ele é uma convocação, é um imperativo, é uma ordem, dizendo: vamos, entreguem, deem ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Quando você ouve essa nova frequência, você é despertada para entrar nessa convocação e entregar a adoração ao Senhor. Eu estava deitada, eu estava quase dormindo, mas eu senti esse som e eu entendi que era hora de eu atribuir ao Senhor a glória que era devida ao seu nome. Agora preste atenção, o que o texto está dizendo é mais ou menos assim: ei, esqueçam um pouco de vocês, esqueçam um pouco dos problemas, dos anseios, dos sonhos de vocês e comecem a focar no principal: adorar o Senhor. Adoração. A adoração é um lugar que muitas coisas destravam na nossa vida. Me lembro que em 2018 nós passamos por uma situação muito turbulenta nas nossas emoções. E eu estava orando, guerreando, clamando ao Senhor, mas teve um dia que o Senhor me disse para começar a levantar, ao invés de clamor, ao invés de batalha espiritual, o Senhor me direcionou a levantar momentos de adoração. Adoração. Adoração que rasga o céu, adoração que rompe, adoração que destrona principados, potestades, dominadores, adoração que quebra o poder do inimigo e nos liberta de todo o mal. Ei, essa nova frequência desperta a verdadeira adoração, e essa convocação ela está acontecendo sobre nós, mulheres. O Senhor está dizendo: ei filha, atribua, dê ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Ei filha, esqueça um pouco dos problemas que você está vivendo, esqueça do problema no seu casamento, esqueça do problema financeiro, esqueça do problema na educação do seu filho, e comece a entregar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. A Bíblia fala que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, e sabe quem são os verdadeiros adoradores? São estes que respondem a essa convocação, que independente do que estão passando ou não, eles entendem que nós somos chamados para entregar, para dar, para devolver a glória que é devida ao seu nome. Amém? Não importa o momento que nós estamos vivendo, seja de dor, tristeza, luto, enfermidade ou alegria, conquista, não importa. O Espírito Santo diz: filhas, onde está o exército? Ei, aonde está o exército? Vamos, aonde está o exército? Quero ver, levante a sua mão, você que quer se alistar. Então atribua, entregue, devolva ao Senhor. É nessa hora que você para tudo, e você começa a dizer: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Você começa a adorar o Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos mais uma vez. Santo, Santo, Santo,
Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Nós nos unimos e cantamos: com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Ele é tudo, és tudo para mim, e eu te adorarei. É isso, queridas, é isso. Seja medo, seja angústia, seja opressão, seja ansiedade. Quantas vezes o Senhor me leva a momentos de intensa adoração quando eu estou no meu carro. Se alguém abrir a janela, vai dizer: está louca. É oração em línguas, é glória, é choro e é riso, tudo junto. Mas é nesse momento que o Senhor diz: atribua, desperta, desperta a verdadeira adoração. Quando uma nova frequência surge, em segundo lugar, ela quebra qualquer fortaleza. Se você está notando, o texto diz: a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Os cedros eram árvores fortes, uma madeira rígida, de difícil manuseio. Era uma madeira dura para se fazer qualquer trabalho nela, imponente, resistente. E o texto diz que a voz do alto, ele quebra todo o cedro do Líbano. Ele quebra tudo que é resistente em nós. A voz de Deus quebra o nosso orgulho. A voz de Deus quebra os nossos argumentos. A voz de Deus quebra aquilo que é resistente, que tenta ser imponente, que é de difícil manuseio, e trabalhar dentro de nós. A voz de Deus tem esse poder. Muitas vezes você está lutando tanto para mudar teu marido, e você fala assim: ele é igual o cedro de Líbano, homem duro, inquebrável, difícil lida, não dá para moldar. Tudo que ele precisa é da voz de Deus, porque a voz de Deus quebra a dureza do coração dele. A voz de Deus quebra a resistência. A voz de Deus, ela quebra aquilo que aparentemente é inabalável. Não, sabe por quê? Porque a voz do alto, ela destrói o que é abalável, para que o inabalável permaneça. É isso que a voz de Deus faz, é isso que o texto diz. O reino que é invisível, o reino que é inabalável, ele precisa crescer dentro de nós. E ele cresce pela palavra, ele cresce por tudo isso que eu tenho ensinado vocês. Mas a voz de Deus, ela vai quebrando as nossas durezas, aquilo que aparentemente é inquebrável. Ela vai abalando aquilo que precisa ser abalado, e ela vai colocando o inabalável, o incorruptível no lugar disso tudo. Então preste atenção: se você é uma mulher que não ouve ninguém, se você é uma mulher que tem opinião para tudo, se você é uma mulher que tudo que vem na tua frente você acha que você precisa se posicionar, sabe o que eu tenho que falar para você? Ui, ui, ui. Ui, ui, ui para você, entendeu? Porque Deus vai te quebrar, querida. Sinto lhe informar isso, mas o Senhor vai te quebrar. Sabe, nós discipulamos tantas pessoas. Ao longo da minha vida eu já atendi tantas pessoas, e eu já atendi casos que eu falava: meu Deus, não tem mais jeito, eu não sei mais nem o que falar. E teve pessoas que muitas vezes o problema era tão pequeno, mas sabe o que determinava, o que sempre determinou o avanço de cada uma delas? Foi a postura do coração de ser ensinável. Pessoas muitas vezes com problemas tão grandes, que sentava e diz: tudo que a pastora falar, eu quero aprender, eu quero obedecer, se a pastora falar vira para a direita, eu quero virar.
Pessoas assim, por mais difícil as circunstâncias que estavam enfrentando, elas avançaram e saíram desse lugar. Mas já tiveram pessoas com problemas tão pequenos, com causas tão insignificantes, mas que quando nós conversávamos, eu falei, olha, não é bem assim, talvez você precise falar desse jeito. Ah, não, mas é porque você não está no meu lugar. Não, é porque você não conhece aquela outra pessoa. E aí você percebe que o coração, a postura do coração inquebrável, determina que a vida vai ensinar. A mãe sempre falava isso para mim, né, mãe? Eu falava, mãe, eu estou preocupada com essa pessoa, eu estou preocupada com essa situação. Ela falava assim, minha filha, não te preocupa, a vida ensina. Não é verdade? Porque Deus, Ele não desiste de nós. Então se você não aprendeu hoje, reprovou nessa prova, amanhã você vai ter que fazer a prova de novo. Pois o povo de Israel não ficou 40 anos no deserto, num trajeto que era para ser 3 dias? Por que eles ficaram? Porque Deus não desistiu deles. Reprovaram, faz de novo, reprovaram, faz de novo, reprovaram, faz de novo. E Deus falava, coração obstinado, duros de coração. E o que Deus fala? Que nós somos como Israel. Obstinados de coração, muitas vezes duros. Agora, quando nós temos fome e ansiamos pela sua voz, essa voz quebra a dureza. Essa voz quebra toda a resistência. Essa voz quebra os pensamentos construídos a partir de uma mentira. Essa voz muda a nossa vida. Amém? Em terceiro lugar, uma nova frequência traz ordem ao caos. Se você olhar os salmos, você percebe que a descrição do salmista era de uma tempestade. Ele fala de águas, de raios, de trovões, de ventos fortes. Ele fala dessa natureza impetuosa, árvores caindo, montanhas tremendo. E a primeira impressão que nós temos é de um cenário destruidor. Não é de um dia tranquilo de sol. Não. O relato do salmista é de um dia tenebroso. Mas o que o texto diz é que a voz de Deus estava por trás disso tudo. A voz de Deus também está na tempestade. A voz de Deus também está nas montanhas que tremem. A voz de Deus também está em muitas vezes cenários que aparentemente são um caos. Porque a voz de Deus que se manifesta na tempestade e no vento, ela traz ordem. Mas também existem ventos na nossa vida que instalam o caos. Então só quem discerne a voz de Deus entende quais ventos precisam ser submetidos e quais ventos precisam ser repreendidos. Existem ventos que precisam ser submetidos, nós precisamos nos submeter, porque é a vontade de Deus. Mas existem ventos que nós precisamos repreender. Assim foi na tempestade que Jesus repreendeu o vento com seus discípulos. E ele disse para que o vento se acalmasse. Ele repreendeu o vento. Mas aqui nós vemos uma manifestação de um Deus poderoso num cenário de aparente caos. Preste atenção, existem ventos que matam, mas existem ventos que limpam. Muitas vezes, tempestades, ventos fortes, problemas, eles aparecem de uma forma inesperada na nossa vida. Mas quando você é uma mulher enraizada na palavra e que discerne a voz de Deus, você também discerne se Deus está permitindo isso para limpar, para trazer ordem, para trazer paz em meio a situações de aparente caos. Amém? Uma nova frequência, em quarto lugar, ela ativa o sobrenatural. E voltando os olhos para esse cenário, nós vemos que muitas coisas estranhas estão acontecendo aqui nesses salmos.
O texto diz assim: olha, ele faz o Líbano saltar como bezerro, e ele faz o Sirion como boi selvagem. Ele faz tremer o deserto, e ele retorce os carvalhos e despe as florestas. Imagine a cena. É algo inimaginável, é uma cena totalmente fora da realidade. Mas parafraseando esse texto, nós podemos dizer que a voz do alto, que libera o sobrenatural, essa voz, ela aciona o impossível, e ela faz o coração abatido saltar de alegria. Ela faz, sim, o inseguro como boi selvagem. Ela faz a pessoa que tem medo se tornar corajosa. É isso que a voz de Deus faz. Ela despe o homem do pecado e ela justifica o homem para que ele viva uma nova vida. A voz de Deus ativa o sobrenatural. A voz de Deus aciona o impossível. Num cenário muitas vezes inesperado, nós vemos o Senhor fazendo as coisas impossíveis virem à tona. Amém? E em último lugar, essa nova frequência, ela concede força e paz. O texto termina dizendo: o Senhor dá força ao seu povo, e o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Quando nós pensamos força e paz, parecem coisas um pouco distantes uma da outra. A força, ela remete conquista, ela remete avanço. A força, ela remete algo ativo, proativo, não é verdade? Já a paz, parece que a gente já imagina uma rede, uma sombra, né, com uma água de coco, sombra e água fresca, um lugar de paz. Apesar de parecerem coisas tão distintas, antagônicas, o que Deus está falando, que a voz de Deus, ela libera esses dois componentes para nós, porque a força e a paz é o que nós precisamos para continuarmos avançando. Força e paz, na ótica do Pai, é um pacote que se une para enfrentarmos o que for necessário na vida. A força, ela projeta você para o futuro e te faz reconhecer, e a paz te faz reconhecer que Deus está no seu presente. Força e paz andam juntos. Força e paz, porque no reino de Deus, avanço e descanso andam juntos. Nós não avançamos de qualquer maneira, nós não conquistamos a qualquer preço, mas no reino de Deus nós entendemos que nós precisamos de força para prosseguir para o nosso futuro, mas nós precisamos da paz para enxergar Deus no nosso presente. É um pacote que o Senhor nos libera, o Senhor concede, é uma promessa, é algo que nós precisamos nos apropriar. Todos os dias eu peço isso: Senhor, nos enche de força e paz, nos enche de coragem e leveza, nos enche, Senhor, de uma vida ativa, mas de uma vida alegre. Nos enche, Senhor amado Pai, de combustível para continuarmos gastando a nossa vida, mas continuarmos celebrando cada conquista. Nos enche, Senhor, de força e de paz. O Senhor concede ao seu povo a força e a paz, a bênção da força e da paz. Amém? Então, essa nova frequência, vamos lá, ela desperta a verdadeira adoração. Vamos tópico por tópico. Em segundo lugar, essa nova frequência, ela quebra toda a fortaleza. Em terceiro lugar, ela traz ordem ao caos. Em quarto lugar, ela ativa o sobrenatural. E em quinto lugar, ela concede força e paz. É tudo que nós precisamos. Você hoje está recebendo uma nova fórmula para você, a partir de amanhã, meditar nessa palavra e você começar a perceber esse som
que já está ecoando sobre nós. Lembre-se, o Senhor está nos ensinando a declarar a palavra, e através da declaração da palavra mudarmos toda a realidade que está ao nosso redor. A palavra pode mudar o mundo. O mesmo poder da palavra de Deus que tinha na boca de Jesus é o mesmo poder da palavra de Deus que sai da nossa boca. Os mesmos milagres que Jesus operava, é a palavra que nós podemos liberar para que outros sinais e maravilhas eles aconteçam. Essa arma está diante de nós. Nós precisamos sintonizar essa frequência. E sim, não andarmos mais distraídas, mas sensíveis, obedientes e reverentes a essa nova unção de Deus. Amém? Você pode se colocar em pé.